Então, livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Constância. Filipenses, capítulo 3. Agora, se você for bom de endereço, você vai achar aí o 12. Filipenses 3, capítulo 12. Amém? Amém. Tem uma igreja viva? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus me chamou em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Espírito Santo, traga agora a existência daquilo que foi revelado a nós. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha de encontro à tua igreja nesta noite. Que toda dispersação, todo cansaço, sono, venha ser agora, Deus, repreendido. Que traga-nos agora o despertar do teu Espírito Santo, para absorver tudo aquilo que o Senhor colocou para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, há 3 anos e meio atrás, aproximadamente, eu trabalhava na Fiat Automóveis e é de 3 horários, manhã, tarde e noite. E eu estava chegando em casa, um cansaço, Eu chegava, Fábio, tirava o uniforme, sentava no sofá e roncava, respirando fundo, e aquele cansaço. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu sempre fui muito ativo, sempre gostei de esporte, não tinha ânimo para nada. E um cansaço, uma indisposição, aquele sono ofegante, e eu deitava um pouquinho, começava a roncar, e a Priscila me dava aquelas cutucadas, e eu acordava até assustado, quase colado no teto, de susto. Mas eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa até mesmo para eu voltar. Vou fazer uma caminhada, vou fazer um exercício, vou fazer alguma coisa. E eu comecei a praticar exercício, comecei a entrar na academia. De fato, não foi para físico em si, foi porque de fato o cansaço estava me vencendo. A indisposição estava me vencendo. A preguiça estava me vencendo. Eu, com meus 40 e poucos anos, gente, eu preciso de me movimentar, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa diferente do que do jeito que está. E eu comecei a fazer os exercícios. E é uma ficha que eles passam para nós, e nós vamos executando aqueles exercícios. Toda vez que eu fazia um exercício que a minha musculatura não estava acostumada, eu chegava em casa morto. Uma dor muscular, principalmente quando a gente malhava a perna. Então eu ficava 2 dias sem andar.
No outro dia, eu estava lá. Chegava lá com as pernas doendo e fazia uma outra série de exercício e chegava em casa morto, Miriam. Mas no outro dia, eu estava lá. E eu fui me acostumando com isso. Foi me trazendo uma constância. Uma constância. Ao ponto do dia que eu não faço exercício, o meu corpo, ele sente. Está faltando alguma coisa. Eu posso trabalhar, eu posso vir à igreja, eu posso fazer todas as coisas, mas faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa naquele dia que completasse o meu dia. Quantos estão entendendo? Amém. Constância. E o que me chama a atenção quando se fala de maturidade é entender essa constância. Porque eu estou falando aqui um pouquinho da minha vida, porque não foi da noite para o dia que eu comecei a executar o exercício e comecei a não sentir tantas dores. Porque exigiu de mim uma constância, exigiu de mim como é que eu vou dizer? Uma disciplina, obrigado, para manter aquilo ali. A nossa vida cristã, presta atenção aqui, não é diferente. E muitas das vezes nós não perdemos para o cansaço, nós não perdemos para tantas coisas, nós perdemos para a falta de disciplina. Nós perdemos a nossa vida espiritual pela nossa constância. Pela falta de constância, obrigado. Nós perdemos o hábito cristão pela falta de ler a Bíblia. Ouvir coisas que nos alimentam. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e eu falei, Priscila, eu estava olhando sobre um veículo e como a internet ela é engraçada. Só porque eu olhei um veículo que eu gosto muito, direto a internet começa a mandar só aquele carro, só aquele carro, só aquele carro. E quando nós percebemos, eu fiquei ali 20 minutos olhando o mesmo carro. Branco, preto, amarelo, verde, azul. Mas o tempo nos rouba com uma facilidade tão grande. Quando nós percebemos, já se passou, já foi. O tempo perdido não tem como voltar atrás. Tem como nós avançarmos daqui para frente. O que passou, passou. E o que nós estamos programando daqui para frente. Qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão daqui para frente? Qual é o seu objetivo? Qual é a nossa meta? Eu trabalho, enfim, eu tenho que sair todos os dias com uma meta estipulada para eu não atropelar o dia. Se eu não tiver uma meta estipulada, eu preciso fazer isso até meio-dia. Tal hora eu paro para almoçar. De tal hora até tal hora eu preciso fazer isso, isso e isso. Quando nós trabalhamos metas, nós alcançamos, nós vencemos. Não é puxadinho cristão. Sabe o que é puxadinho cristão? É você sair emendando coisas e não faz nada. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E por fim, não faz nada. Fica rodando e não sai do lugar. E o Espírito hoje quer nos trazer a evidência de ser constante. De ser constante. Porque quando nós somos constantes, querido, as tribulações vêm, mas nós sabemos que ela vai passar. Somos determinados para aquilo que nos satisfaz. Glória a Deus. Né? Somos determinados para aquilo que nos deixa bem. Mas
esquecemos muitas vezes das coisas cristãs. Apóstolo Paulo, ele traz aqui, no capítulo 3, bem no versículo 1, ele já diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Porque a alegria dele não estava na parte momentânea. A alegria que o apóstolo Paulo estava transmitindo aqui não era uma alegria passageira. Não era uma alegria que vem e vai. Era uma alegria constante. Por isso ele diz: a sua alegria não pode estar nas partes momentâneas. A minha alegria não está naquilo que me dá prazer momentâneo. A nossa alegria precisa estar no Senhor. E o apóstolo Paulo já traz esses ensinamentos. Alegre-se no Senhor. Olha para essa linda pessoa e diga: alegre-se no Senhor. Quando ele fala assim sobre constância, ele entra aqui no versículo 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Não estou dizendo que eu já alcancei tudo isso. Mas ele diz mais: que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo. Eu não estou falando que eu já tenho. Eu não estou falando que eu já conquistei. Eu não estou falando que eu já estou preparado. Mas o apóstolo Paulo diz aqui: mas eu prossigo. O que te faz parar? O que te faz retroceder? Será as tribulações? As angústias? As decepções? O que te faz se afastar do amor de Deus? O que nos leva a retroceder? O que nos leva a não ser constante? O que nos leva a pensar: hoje eu não vou porque eu estou com preguiça. Hoje eu não vou porque não quero. A Bíblia nos fala, querido, que estar na casa do Senhor é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. O que tem dentro desta igreja que te faz vir aqui nesses cultos? O que esse ambiente pode proporcionar a você, que faz você sair do seu dia cansativo e chegar aqui? O que eu trouxe para oferecer ao meu Deus? O que eu trouxe para oferecer ao meu Deus? Eu não chego na academia com cara de maracujá de gaveta. Eu não chego. Não! Eu me preparo em casa. Eu estou nos meus pré-treinos, porque eu sei o que eu vou enfrentar lá. Eu me preparo. Eu tomo creatina, eu tomo pré-treino, porque eu sei que quando eu começar a puxar o céu, o negócio não é leve. Então eu preciso estar preparado. O que você trouxe para o seu Deus nessa noite? Você trouxe a sua má vontade ou você trouxe a sua adoração? O que você trouxe para o seu Deus nessa noite? O que você trouxe? O que te fez chegar aqui? O que te fez chegar aqui? Precisamos deixar de ser meninos e entender que esse ambiente, ele está propício à cura, amém? Ele está propício à restauração, amém? Ele está propício ao paralítico andar, amém? É esse ambiente. Por isso Pedro e João, quando estavam subindo ao monte, subindo, estava ali um paralítico. E ele disse o quê? Olha para mim. Ei, olha para essa pessoa que está falando, diga, olha para mim. É para você mesmo. Olha para mim.
porque eu carrego as marcas de Cristo. Olha para mim. E tem pessoas que falam, não, eu sou falho. Não olha para mim, não, olha para Deus, olha para Jesus. Não, olha para mim. Eu carrego o cristianismo em mim. Eu carrego o cristianismo. A sua casa carrega o cristianismo. A sua família, os seus filhos carregam. Ei, olha, às vezes você nem está notando, mas tem gente te olhando. Você passa e diz assim, ele é diferente. Ele é diferente. Você nem está notando, você nem percebeu, mas você está sendo notado. Entenda, a sua casa está sendo notada. Você está sendo notado, percebido. Então tem pessoas que falam, não, não olha para mim, não olha para mim. E quando a situação vier, você vai ser capaz de resolver. E depois que a situação resolver, você transmite para quem de direito. A honra e a glória é para Ele, o autor e consumador da minha fé. Mas pode olhar para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu não vou retroceder. Eu não vou recuar. Eu não vou olhar para trás. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Existe uma mão para levantar. E existe uma mão para levantar e dizer comigo, eu sei em quem tenho crido. A voz forte, eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. Se isso é verdade, aplauda Ele. Constância. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição. Ei, nós somos falhos, somos pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado. Somos falhos, somos pecadores, mas não vivemos uma vida de pecado. E a Bíblia ele fala aqui, olha, eu prossigo em busca dessa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não digo que eu já alcancei, mas concentro todas as minhas forças. Olha o gatilho que ele solta aqui agora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, quer ser destruído é tentar viver o passado no presente. Quer viver uma vida amarrada pelo diabo é tentar viver o passado no presente. Quando você lê Filipenses capítulo 3, você vai perceber que o apóstolo Paulo estava preso. E ele fala, olha, eu fui perseguidor da igreja. Eu matei por causa da lei. Né, Guilherme? Eu matei os cristãos por causa da lei. E de nada isso me adiantou. Então ele pensa, imagina só, eu tendo que viver o meu passado no presente. Tem uma canção que está rodando nos dias de hoje. Se você quiser me ver no meu passado, não me procure, porque eu não estou lá mais. É isso mesmo. Se quiser me ver no meu passado. Acha aí, Guilherme? Se quiser me ver, irmãos, será que o seu passado obscuro é tão bom assim que você quer vivenciá-lo no presente? Porque muitas vezes nós não avançamos porque
nós estamos presos no passado. E o apóstolo Paulo traz a palavra aqui. Olha, esquecendo-me. Esquecendo-me. Curva a sua cabeça. Fala, Espírito Santo. Esquecendo das coisas velhas e prosseguindo para o alvo. Ei, sozinho não dá. Porque o passado, olha, o passado tem coisas boas e coisas. O passado não foi todo ruim. Apóstolo Paulo, ele não fala assim, esquecendo-me das coisas ruins. Não, ele fala esquecendo-me do passado. O passado não teve só decepção, Pedro. O passado, João, não teve só decepção e angústia. O passado também teve coisas boas. O passado também teve coisas boas. Você lembra? Principalmente quando você vê uma coisa que te remete ao passado. Que passado! Mas não foi só coisas ruins. O passado, ele é, eu vou explicar aqui, acompanhado de coisas boas e coisas ruins. Não é isso? Nostalgia. Não é, Guilherme? Agora, o apóstolo Paulo fala, ele resume tudo. Ele põe tudo num pacote só. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Se foi boa, ficou para trás. Se foram coisas ruins, ficou para trás. Mas uma coisa eu faço: eu estou avançando mediante aquilo que está proposto a mim. Avançando. Não dá para viver o passado. Não pode soltar a música, né? Solta essa música. Pega esse gatinho. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, fala. E sabe o que ele fala? Eu vou colocar todo o meu esforço nisso. Porque eu sei o que eu vivi no passado. E as marcas que eu carrego no passado. Eu sei aquilo que me alimentou no passado. Eu sei aquilo que... o prazer que eu tive no passado. Ele fala, olha, eu vou colocar todo o meu esforço em esquecer as coisas velhas. O que ele mesmo fala? Aquele que está de pé. Putz. Eu vou me esforçar. E quando se fala de maturidade, é entender que não dá para viver o passado dentro do seu presente. Envolve alcançar e prosseguir, esforço ativo, e não apenas esquecer. Não apenas esquecer, é se movimentar para o alvo. Não adianta esquecer o passado, não adianta não vivenciar o passado, mas o passado te paralisa. E ele diz, esquecendo-me, mas não me movimentando. Esquecendo e movimentando.
esquecendo e movimentando, esquecendo e me alimentando da palavra, esquecendo-me e caminhando mediante aquilo que Deus tem para minha casa, para minha família. É esse o tempo que Deus tem para sua casa. É esse o tempo que Deus tem para a minha vida. E nessa noite, é um momento de nós estarmos superando muitas coisas na nossa vida. Uma renovação, uma superação. Às vezes foi feridas, às vezes relacionamentos, às vezes até mesmo pessoas, pai, mãe, enfim, que hoje te prende de viver grandes coisas em Deus. E dentro de uma maturidade espiritual, o apóstolo Paulo diz aqui: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com essas coisas. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos concordar que não é parar, é avançar. A ferida do passado não vai deixar que você viva grandes coisas em Deus. Aquele relacionamento abusivo não vai deixar que você deixe de viver grandes coisas em Deus. O uso da droga não vai deixar que você viva grandes coisas em Deus. Amém? A separação do passado não vai deixar que você viva grandes coisas em Deus. Ah, pastor, mas não era assim. Ele era esquecendo-me e avançando. Se quiser buscar você no seu passado, você não está lá mais. Você não está lá mais. Avance. Avance. Quanto mais você buscar o Senhor, mais Deus tem para revelar a você. Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé nessa noite. Olhando o que está adiante. Olhando para o que está à frente, né, pastorzão? Olhando para o que está à frente. É uma noite de superação. Amém? Quero orar por você nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos e fazer essa oração. Você e Deus. Deus, esse passado aqui, essa situação me trava. Essa situação aqui está impedindo que eu avance. Seja sincero com o Senhor, seja sincero. Eu estou falando de constância. Eu estou falando de constância porque você tem uma facilidade muito grande de desistir. Isso por um minuto eu convido você a fazer essa oração. O que Deus tem feito por você, nossa. Olha o que o Senhor tem feito pela sua casa, pela sua família. É só motivo de você agradecer ao Senhor. Espírito Santo, na autoridade que no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo, ó Deus, que tem paralisado a tua igreja.
tudo aquilo, Deus, que tem feito com que a gente pense em retroceder. Ah, Espírito Santo, que esta noite venha ser a noite da libertação. Tudo aquilo, Deus, que paralisou a vida desse homem e dessa mulher lá no passado, todo sentimento, todo pensamento cativo, todo relacionamento do passado que impede, ó Deus, que a gente venha avançar, seja agora repreendido na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, o Senhor tem muito mais para a tua igreja nessa noite, e por isso, Espírito Santo, que esta noite venha ser a noite da superação, a noite, ó Deus, de entender que o Senhor tem projetos para nossas vidas, o Senhor tem sonhos para as nossas vidas. Nada que eu fiz no passado vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem para mim no futuro. Oh, Espírito Santo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para um novo projeto, avançando para as novas conquistas, avançando para um novo projeto, para novos sonhos, para novas realizações. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que tem, ó Deus, trago amargura, tudo aquilo que tem travado a mente, tudo aquilo que tem trago tristeza, solidão, tudo aquilo, ó Deus, que tem paralisado, seja repreendido na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos alcançar um nível de maturidade e encontrar, ó Deus, uma constância em Deus, uma constância de servirmos ao Senhor, uma constância, ó Deus, de estar na casa do Senhor, de não sermos meninos inconstantes, que é levado, ó Deus, por ventos e doutrinas. Qualquer situação nós paralisamos, negociamos o nosso chamado com muita facilidade. Espírito Santo, nessa noite, traga a nossa existência, quem nós somos em Deus. Pai, a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa empresa pertence ao Senhor, a nossa profissão pertence ao Senhor, que nós possamos não negociar tudo que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, repreende o espírito de infidelidade, o espírito de criança, o espírito de inconstância, o espírito, Deus, de orfandade. Espírito Santo de Deus, abraça a tua igreja nessa noite e faça com que a gente venha avançar mediante a novos projetos, mediante a novos sonhos e realizações do Senhor. Nós clamamos e nós bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?